Abuso sexual, exploração, maus tratos, agressões, negligência em todo o país, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. Mas esse número pode ser bem maior, porque nem todos os casos são denunciados. No Congresso Nacional, um projeto polêmico conhecido como Lei da Palmada e que não vai mais permitir qualquer tipo de castigo físico está parado há mais de um ano. O Fantástico entra nessa discussão agora e apresenta um retrato da violência e da omissão contra a criança no Brasil. Uma reportagem especial de Marcelo Canelas, Lorena Barbier e Wellington Balzec. Está na lei, na Constituição, a infância é prioridade absoluta, com todas as garantias do direito à vida, ao respeito, à convivência com a família. Mas como será que o Brasil está tratando suas crianças? O que você vai ver agora é resultado de um ano de investigação. O Fantástico percorreu delegacias e hospitais, acompanhou a rotina de conselhos tutelares, conversou com pais e filhos, ouviu relatos, confissões, desabafos e comprovou o quanto a negligência e a crueldade podem atingir o que há de puro e belo em toda criança. Esse quadro do Max Ernst, que apareceu em 1926, ele retrata a Virgem, da maneira como vista pelo pintor surrealista, castigando o menino Jesus na frente de 3 testemunhas. E o detalhe é que quando ela bate no menino, porque está o bumbum vermelho das palmadas, a auréola da criança cai. No momento em que você violenta uma criança, você destrói a pureza dela. A partir daí, a vida dela vai mudar para sempre. A psicóloga Ana Cristina de Mello conheceu Renato em 1992, quando ele tinha 10 anos. Aqui no Brasil é o caso mais grave que eu conheço. Eu fui vítima de violência na minha infância, né, por parte da minha mãe biológica, né, então ela me dava chute, ao ponto de eu cair no chão, ela me jogava na parede, ela batia minha cabeça na parede até sair sangue. Uma das mais agravantes que não sai da minha cabeça até hoje foi a minha mãe biológica ter pegado uma chave de fenda e esquentado no fogão, e ela pedindo para os meus irmãos me amarrar, e ela acabou pegando essa chave de fenda e ela encostou nos meus lábios. Renato sofreu dezenas de lesões no rosto e teve de passar por 42 cirurgias de recomposição da face. As lesões, devido à cicatrização, causaram um retardamento no crescimento da maxila, e isso deu uma defasagem, uma discrepância óssea importante assim, no rosto dele. Existem casos até menos graves que o Renato, em que a criança morreu, ela não resistiu. Por causa das agressões, Renato perdeu órgãos internos, como o baço, e chegou a ficar em coma. Quando completou 9 anos, quis contar tudo ao pai, que nada fez. A mãe, então, o castigou com uma violência ainda maior. Ela veio e acabou cortando a minha língua, né, no meio, com a tesoura. A mãe respondeu a 2 processos criminais. No primeiro, quando Renato tinha 8 anos, ela foi absolvida por falta de provas. Ele era a prova viva de tudo, né? Mas como ele não conseguiu falar, porque os profissionais o entrevistaram na frente da mãe, então ficou meio incongruente, né? Aí as também marcas... a incapacidade do Estado em lidar com uma situação totalmente, como essa. Totalmente. As agressões só terminaram quando a madrinha de Renato denunciou a mãe dele à polícia. Aí, a partir da denúncia dela, o que aconteceu? Minha mãe biológica acabou sendo processada e ela foi presa. Ela pegou 5 anos, né? A mãe de Renato foi posta em liberdade depois de cumprir 1 ano de prisão. Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Se você sofre de alguém que você tanto ama e que você espera que te acolha, você vai ter medo que sempre alguém vai poder fazer isso com você no futuro. Então isso sofre, isso cria marcas sérias, marcas importantes, tanto na questão emocional, quanto cerebral, quanto física daquela criança. O doutor Fábio Barbirato e seu assistente vão ouvir um paciente de 9 anos no setor de psiquiatria infantil. Ele teria sido abusado pelo próprio pai.
eu gostaria de falar bem na cara dele que tudo que ele está fazendo comigo vai acontecer com ele no inferno. Ele trancou a porta, ele me pegou, me jogou no chão, arranhou minhas calças e quando eu vi, estava saindo sangue. Ele amarrou alguma coisa na minha boca. Foi como se fosse um filme de ação. Vocês sabem? Quando o cara amarra aquilo na boca do outro, para ele não falar. Meu pai fez a mesma coisa comigo, para eu não gritar. E isso é uma dor muito forte para mim, também é uma vergonha. Meu pai, ele me maltrata muito. Ele me bate, puxa minha orelha, já me tirou sangue, já torceu meu braço. Quando ele me belisca, eu grito, sim. Só que eu não sei porque não chamam a polícia. Ele faz isso assim do nada, ele tem prazer de me maltratar, ele é um covarde. Porque se ele maltrata o próprio filho, que sou eu, pode maltratar qualquer um. Tenho 9 anos agora. Eu fiquei por 4 anos apanhando do meu próprio pai. O que se diria para uma criança que apanha do pai? Eu diria que ela deve falar a verdade. A minha mãe diz que quem fala a verdade sempre é feliz. A mãe deu queixa à polícia. O Ministério Público denunciou o pai, que está sendo investigado e só pode visitar o filho sob supervisão da Justiça. Infelizmente, isso acontece da classe E à classe A. Não há distinção. Apenas há uma forma de minimizar os problemas ou esconder os problemas. Mas é importante que todos saibam que isso existe e a prevenção, nesse caso, é a denúncia. Diz que direitos humanos, um dia eu posso te ajudar? Se meu pai virasse, ele me abusou. Você tem quantos anos? 10. 10? A partir do momento que uma pessoa lá na ponta liga 100, é acionada essa equipe aqui que absorve essa informação, faz um tratamento e encaminha imediatamente para os parceiros na ponta. Um uso de droga, um abuso aqui de prostituição infantil, um negócio sério aqui. A denúncia ela será investigada. O recebimento da denúncia não dá garantias de que ela seja resolvida na ponta. Muitas vezes não há uma estrutura por parte dos conselhos tutelares, das promotorias de justiça, das delegacias especializadas para dar um efetivo acompanhamento a essas denúncias. O Conselho Tutelar deveria ser o principal mecanismo de fiscalização das leis de proteção à criança. Seus integrantes são eleitos pela própria comunidade. As prefeituras e, no caso de Brasília, o governo do Distrito Federal tem obrigação legal de manter os conselhos tutelares funcionando. Samambaia, Distrito Federal. Um prédio novo, tem 2 anos de construção. Qual o problema dele? O problema são rachaduras por toda a estrutura do prédio, sim. Na toda a base do prédio, nas janelas. Durante essa semana, nós não tivemos atendimento ao público devido às chuvas e o vento que destelharam o nosso prédio aqui. Nós perdemos por volta de 100 processos, ou perdemos totalmente, ou estão parcialmente perdidos. Estão aqui debaixo desses sacos para proteger de mais chuvas. Essa é a nossa situação. Denúncias que vieram do próprio Disque 100, que estão nessas condições. Bom, não pode ter nada mais simbólico do que o Estatuto da Criança e do Adolescente desse jeito aqui, né? Olha aqui. Totalmente danificado. Na verdade, isso é o descaso, isso representa o descaso dos governos para com os conselhos tutelares no país inteiro. A situação é essa, de descaso total. Cidade estrutural, também no Distrito Federal. Com muita luta a gente conseguiu esse espaço aqui, que é um espaço central, bem localizado, de fácil acesso para a comunidade. Agora um pouco improvisado, né? Ainda improvisado. Ainda está lápis aqui. Isso. Essa estrutura você acha que atende como deveria ser? Infelizmente, se a gente olha para nossas salas, elas não têm o fechamento adequado. Então, todo mundo ouve tudo. Aqui está acontecendo uma denúncia, ouvindo uma pessoa, nós estamos ouvindo tudo aqui. Estamos ouvindo tudo, está tendo uma mediação de conflito de uma família. Não, eu já falei. Me diz. Não, você vai ficar comigo. Então, em caso de abuso sexual, a gente tem que preservar ao máximo a família e a identidade da criança. E como é que vocês fazem para manter o sigilo? Nessas situações, a gente vem aqui na nossa recepção e a gente aumenta o volume da TV ao máximo. Então, a gente aumenta o áudio para que as pessoas não possam ouvir o que está sendo falado nas outras salas. Isso é complicado. Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco,
A avó biológica de 2 meninos denuncia o tio de criação das crianças no conselho tutelar. Mas a senhora tem certeza que essas crianças foram? Os meninos foram para minha casa ontem. Eu vi a lapada. Eles estão com marca? Estão com marca, são 2. A gente vai averiguar lá a situação. Se houver necessidade, a gente aciona o 190 e pede uma viatura. Bom dia, tudo bom? Os 2 garotos não vivem com os pais. A avó de criação cuida deles desde pequenos. O tio de criação não está em casa. É ele o acusado de espancamento. Foi que houve com relação às crianças? É meu filho que perdeu as estribeiras e diz só uma coisa, vocês não vão tirar meus filhos não. Vó. Não é o objetivo da gente, não é isso não. Ele tá foi que houve. Oxi. Infelizmente, essa não é a primeira vez que ele faz isso. Ele bateu com um cipó. Saí do banheiro, os meninos estavam todos 2 aqui de joelho, no da cintura pra cima, e já estavam todos lateados. De joelho? Não, eles estavam em pé, aí depois botaram ele de joelho. A senhora tem documento de guarda, né? Não, não tenho não. A senhora não tem ainda? Não, porque desde que ele nasceu, não vieram pra aqui mesmo. Mas a senhora não tem documento oficial? Não tenho. Pronto. A senhora pode acompanhar a gente? A gente só vai levar você para fazer um exame que não dói nada. Só vão tirar uma foto das tuas costas, viu? Como documento de prova de que você sofreu uma agressão física muito séria, tá bom? Mas ninguém mais vai fazer mal para você. Nem o seu tio, nem ninguém. Agora você vai ficar sob nossa proteção também, tá bom? Deixa eu ver. E a gente vai voltar? Tá. Viu? Lá a gente vai. Você quer voltar pra casa? Você quer ficar com quem? Com a avó? Pronto. Viu? Não precisa ficar com medo, não, que ninguém vai tirar você da sua avó, não. Tá bom? A senhora vai registrar a ocorrência e a gente vai mandar as crianças para o IME para fazer o corpo de delito. Eu quero saber o que vai acontecer com os meninos. A gente vai mandar depois as crianças, vai ser entregado no conselho tutelar? Não. Vai ser entregue? Não. Infelizmente vai ter que ser feito dessa forma. Calma, você tem problema de Não, meus filhos, não. Calma. Vem cá, escuta. A gente vai ajudar a senhora. Não, meus filhos é minha vida. Eu sei, a gente vai ajudar a senhora a ficar com ele. Não, Nena, por favor, Nena. Tenha calma que a gente não tá aqui pra tomar susto, a gente tá aqui pra lhe ajudar. Oi, licença aqui. Você tomou meu menino. Eu saio de casa, eu vou tocando com eles 2, mas por favor, não tire ele. Não tire. A gente tá vendo que a senhora quer ficar com as crianças, a gente tá vendo que as crianças querem ficar com a senhora. Então, assim, qual é a nossa ideia? Se a senhora tiver casa de algum parente, a senhora vai e a senhora fica com eles lá, enquanto terminar todo o processo da justiça. Os conselheiros saem da delegacia e vão consultar colegas ao telefone. A Nena quer botar no abrigo. Ela também não tem a guarda. A Gilmar quer pegar os meninos e entregar para a avó biológica, que não tem laço afetivo. Mas faz 8 anos que ela quer esse menino. A gente só pode entregar ao responsável de fato. Os garotos são encaminhados ao Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito. Olha, aconteça o que acontecer, lembre-se que eu amo muito você, viu? Nós encontramos algumas equimoses e algumas escoriações nos locais que eles informaram em relação à agressão. Vamos lá, galera. A gente resolveu aqui no conselho que eles vão ficar com a senhora, tá bem? Porém, tem vários encaminhamentos. A senhora vai para a Defensoria Pública pedir a guarda judicial dos netos, que a senhora ainda não tem. Qualquer situação de reincidência, aí nós vamos tomar uma posição mais drástica, que é a retirada dos meninos. Não vai haver. Mas há esse compromisso de tentar ter essa reconstrução familiar. Vocês vão ficar comigo, meu Deus, que bom. Eu só me separo dessas crianças, gente, quando eu morrer. O tio de criação saiu de casa no dia seguinte. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Grande parte das denúncias vai parar na polícia. Em Salvador, a Delegacia de Repressão ao Crime contra a Criança e o Adolescente tem mais de 5.000 denúncias acumuladas desde 2006. Nós conseguimos concluir na delegacia em torno de 40 casos, 40 inquéritos ao mês. Ao mês, né? Ao mês. Em torno de 500 por ano. Mais ou menos. 10% do que se teria que concluir. É isso? Isso. Como é que se resolve esse nó?
O silêncio da delegada se explica em parte pelo acúmulo de outras 4.000 novas denúncias por ano, grande parte delas com endereços desencontrados. Não é aqui, aí no fundo tem casa. A gente tem uma denúncia que a senhora maltrata o menino, não sei o que, não sei o que. Gente, eu vejo ela ser muito atenciosa com ele. Mas eu faço tudo por causa dos meus filhos, por causa dos meus filhos eu mato e morro. Ela é muito atenciosa, eu acho que é problema de vizinho, viu? Já comecei com 2 vizinhos lá e mais uma vez não procede. Não procede. Itaquaquecetuba, estado de São Paulo. O padrasto de um garoto de 8 anos o estaria espancando. A denúncia dos vizinhos aqui teria fundamento? Os conselheiros tutelares são recebidos pela mãe. Bom dia. A gente pode entrar para conversar um pouco? Depois, vão conversar com o menino. Falaram pra mim que ele bate em você, que você apronta, faz bagunça, ele dá uma chinelada em você. E uma vez que ele deu uma chinelada na minha cara. Foi? Foi. De chinelo ainda. De chinelo? Na sua cara? Faz tempo? Mas você tinha aprontado, né? O que você fez? O que você fez? Eu não fiz nada. Ele não me bateu, ele só me estrangula. Só estrangula? Só? Só. Como que é estrangular? É assim, ó. Nossa. Na cara. Desse jeito? Todo dia isso? Todo dia. Mas quando ele bate em você, fica marcado? Fica. Aonde fica marcado? Aqui. É? Não tinha aquela janela lá aberta? Ele jogou ele lá pra fora, aqui. E aí ele jogou ele lá pra dentro de novo. Jogou você na janela? Foi. Por quê? Eu não sei. As crianças confirmaram de maneira bem enfática, não foi? E que não é só uma questão de correção, né? Como se diria, né? Que é agressão mesmo. Quando vocês forem embora, a criança vai ficar com a mãe. Que garantias vocês têm de que ele não vai ser espancado de novo? Como monitorar isso? Você vai ter uma conversa com ela? O que vocês fazem? Sim. Converso com ela e com ele também, né? Notificando ele também. O padrasto, enfim, chega do trabalho. Sim, uma denúncia anônima de questão de agressão das crianças. Rapaz, jamais a gente vai fazer isso aí, meu. Eu peguei essas crianças pequenininhas, eu jamais vou machucar essas crianças. Ele não me bate, meu pai. Mas todo mundo fala que ele bate em você. Mas é porque ela tá falando mentira. Mas você também falou que é verdade. As crianças têm um depoimento de que sim e de que não ao mesmo tempo. Você chega a dar um pega nas crianças aí e às vezes passar um pouquinho da conta? Seja sincero. Não, já. Isso aí eu não vou... O que aconteceu? E eu peguei, dei sim, dei uns tapinhas nele sim. E o senhor usa algum objeto para bater, assim? Cinta, chinelo? Não. Eu apanhei muito de cinta, de chinelo e coisa que eu tenho trauma disso aí, não. O senhor apanhou quando era criança? Apanhei muito. Então nós vamos acompanhar o caso de vocês. Amanhã lá no conselho às 8 horas. Tudo bem? A família passou a ser monitorada e as crianças encaminhadas para acompanhamento psicológico. Não é regra que todo mundo que sofreu violência na infância, na sua adolescência, vá também ser violento. Mas a violência, ela é um modelo que se aprende. Neste outro caso, a denúncia é da escola. Uma adolescente com uma queimadura na mão teria sido agredida pelo pai com um ferro de passar roupa. A família não quis ser filmada. Simplesmente os filhos não obedecem os pais por causa dessa merda de conselho tutelar. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. É um direito seu não querer atender a gente e não querer falar com a gente. Agora, chamar a gente de merda, não. Não, eu tô falando assim. A senhora acabou de dizer. Não era pra ter acontecido o que aconteceu. Não era pra queimar a mão dela. Era pra dar um susto apenas nela. Que susto? A senhora era tá pra falando... dar um susto nela. A senhora Deixa tá eu dizendo falar o quê? Sabe por quê? Isso é violação de direito, senhora. Ah, direito do quê? Fala pra mim, minha filha cresce, vira uma ladrona. Ela vai, pega a senhora, me dá dinheiro aí, não tem, dá um tiro na cabeça da senhora e mata a senhora. Aí o que vai acontecer? Sua família vai lá, justiça. Eu não aceito. O que a gente quer que vocês entendam é que existem formas e formas de correção. Não é com agressão física claro que a gente não vai fazer isso, porque não era pra acontecer isso. Só que eu não me arrependo. O conselheiro adverte a adolescente. Você não respeitou seu pai, você não respeitou sua mãe. Você sabe que furto? O que acontece com a pessoa que rouba? Responde pra mim. Seu pai perdeu a paciência, sua mãe perdeu a paciência, por conta de você fazer coisas que você não podia fazer. Olha pro seu pai. Olha pra ele. Você já pediu desculpa pra ele disso aí? Bom, nós ouvimos a vizinhança inteira, né, porque ela falou muito alto, né? E tá claro um caso de conflito familiar sério ali, né?
A gente entendeu ali um caso com o desespero de um pai, né, que criou 7 filhos, ele acabou perdendo o controle e passando da conta, né. Ela levou uma bronca, a gente viu. Levou uma bronca porque o adolescente ele perde o direito quando ele comete algo errado, né. Quando ele não respeita o pai, quando ele não respeita a mãe dentro da residência dele, como é que ele vai ser educado se o pai não conseguir que a criança entenda isso, né? Não é o que diz a lei. Nada justifica uma agressão violenta. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o respeito inclui o direito à inviolabilidade física. O projeto de lei número 7672 de 2010 é conhecido como a Lei da Palmada. Desde maio do ano passado, está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Dessa comissão sai para o Senado e lá o projeto vai ser debatido novamente até que esteja apto para a sanção presidencial. O que não pode a partir da sua aprovação? Os pais não poderão cometer nenhum tipo de violência física contra a criança. Nenhuma palmadinha? Nenhuma palmadinha. A punição prevista é advertência e orientação aos pais pelo Conselho Tutelar. A senhora já ouviu falar na lei da palmada? Aquela que não pode mais bater em criança, não é isso? Bater não educa filho. Não, né? Acho que é filha? É minha filha, sim. Você não bateu dela nunca? Nunca. Enquanto tiver comendo o meu feijão, você tá na bainha do meu facão. E vai ter que me respeitar. Você tem um filho. Eu vou na sua casa e ele fala, me chama de filha da p***. Você acha, meu filho, não fala isso que é feio. Eu vou lá de novo, filha da p***, filho de castigo. Eu vou lá outro dia e falo, filha da p***, o que você faz com ele? O que você faz com ele? Me fala o que você faz com ele. Você não dá uma palmadinha na bunda dele? Eu sou mais na palavra, eu sou mais de conversar, que eu acho que é o certo, né? Se pancada adiantasse, não ia ter tanto bandido aí atrás das grades. Eu acho que se eu cheguei ao ponto de vou te dar uma palmada, pá, é sinal que eu não tenho mais argumentos. A criança me venceu. Os pesquisadores Vicente Faleiros e Ângela Branco, da Universidade de Brasília, concordam com a lei, mas divergem de sua abrangência. Se uma palmada escapar não é um absurdo, porque o que mais vale aí é a qualidade da relação afetiva, da confiança e do amor que a criança e o adolescente sabem que seus pais sentem por ele. Essa palmadinha, ela está ligada mais à incompetência da pessoa adulta para conversar do que propriamente a um comportamento considerado inadequado da criança. Renato Melo é um dos que luta pela aprovação da lei. Ele escreveu um livro. A façanha de sobreviver a anos de espancamento virou tema de palestras. Hoje ele ganha a vida contando a própria história. É como se ele tivesse transformado tudo isso em possibilidades boas, né? Então eu vou fazer o bem, eu vou mostrar que isso sempre foi dele. Você disse que perdoou a sua mãe. Isso. Ela pediu perdão para você? Não. Isso não faz diferença para você? Não faz, porque você liberar perdão, quem está recebendo a cura, né, dos traumas é você. Qualquer um que tivesse passado pelo que você passou não teria essa disposição de dar essa virada na vida e ter uma visão positiva das pessoas, dos seres humanos e tudo mais, né? A que você atribui esse comportamento seu? Olha, eu atribuo mais à minha mãe adotiva. Marisa adotou Renato quando ele tinha 16 anos. Ele pôde, então, compreender o que era uma família. Para mim, uma família é quem realmente ama, né? Que realmente cuide, né? Está disposto a cuidar, disposto a amar, né? Não importa a circunstância, a situação, né? Tá ali, né? Corrigindo, né? Mas tá do lado, tá apoiando, né? Isso para mim é uma família. Depois de criar 3 filhos, esta mãe do Rio de Janeiro também decidiu adotar um menino que passou pelo trauma da violência. Era um menino muito desconfiado devido à passagem anterior da vida dele, que ele confiou em várias pessoas e várias pessoas o traíram. Eu decorei a casa para a chegada de um filho novo. Eu fiz uma festa com tudo que ele gostava. Brigadeiro, pão de queijo, muito refrigerante, sorvete,
bolas enfeitadas pela casa toda, cartazes, aqui mora um novo príncipe. Diversas vezes disse, essa casa é sua, você mora aqui. E o menino retraído, quase que um menino pinguim, porque ele andava todo durinho, foi se abrindo, foi soltando os braços, foi dando passos mais largos, foi entendendo que ele era um ser vivo e que podia ter uma reconstrução, uma vida melhor. Eu não escolhi ninguém, ele já era meu, eu só não sabia que ele estava ali, não foi uma escolha. É coisa que quando você olha nos olhos, você diz, o que esse pedaço de mim está fazendo aqui tão sozinho? Que exemplo essa mãe, hein? E Renato, você ganhou mais um admirador agora. A partir de agora, o site do Fantástico abre um espaço para discutir esse triste retrato que a reportagem acabou de mostrar. Você vai ver a íntegra do projeto de lei conhecido como a Lei da Palmada, vai poder dar sua opinião sobre ele e acompanhar outros relatos dramáticos de crianças que estão perdendo a infância para a violência.